Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Meu segundo vídeo. Quem me conhece pediu algumas receitas aqui. Hoje eu vou estar fazendo a receita de um brownie. É uma receita que já estão me pedindo há um tempo, Sarinha, para você, lá do Rio de Janeiro. Sarinha é uma história especial, ela cresceu junto com meu filho. Eu e Soninha ficamos grávidas juntas, né? A gente trabalhava junto. Eles nasceram com uma diferença de um mês, né? E a gente esteve na mesma maternidade, com a mesma médica, a gente viajava juntas, né? Durante a infância, e aos 4, 5 anos eu me mudei para São Paulo, a gente se distanciou um pouco. Ano passado a gente conseguiu se rever e ela pediu para mim: tia, faz essa receita que a gente está em casa, quer fazer um brownie. O brownie, o que acontece? São vários tipos de receitas, tá? Tem brownie mais sofisticado, tem um brownie mais parecido com um bolinho. Então, assim, eu tentei pegar uma receita nem lá, nem cá, tá? Eu já fiz cursos de mini bolos, vários cursos que tinham receitas de brownies. Essa eu vou testar junto com vocês, tá? Não, essa aqui eu ainda não fiz, eu já fiz uma outra, mas eu resolvi testar essa aqui junto, como foi o vídeo anterior também, que nós fizemos juntos, que eu ainda não tinha feito, mas era uma coisa mais simples. Aqui o brownie sempre é um pouquinho, tem uns ingredientes mais elaborados, né? Os detalhes do brownie, o que acontece? Eu vou falar um a um aqui, para depois no final do vídeo tem lá toda a descrição, tá? Eu já piquei, tá? Vem aqui, Guilherme, ó, pra eles verem. Piquei o chocolate, tá? O chocolate, não é fracionado, não pode ser chocolate fracionado. O chocolate tem que ser o chocolate meio amargo para baixo. Se fizer com ao leite, ele fica mais doce. O ideal é que seja um chocolate realmente... esse é o blend, meio ao leite, meio amargo, mas o ideal é de meio amargo mesmo. Eu tô fazendo aqui, como a gente conversou antes, estamos nesse período de quarentena, então eu tô fazendo com o que eu tenho em casa, tá? A manteiga, esse aqui são 180 gramas, tá? De chocolate meio amargo. A manteiga, meia xícara de manteiga, 115 gramas de manteiga, tá? Mas tem que ser manteiga mesmo, não margarina, é o ideal, ok? Açúcar, eu peguei uma parte de açúcar refinado e uma parte de açúcar mascavo, tá? 1/4 de xícara, 50 gramas de mascavo, tá? O açúcar refinado, 3/4 de xícara ou 150 gramas, ok? 3 ovos, cacau em pó, 5 colheres de cacau em pó, que dá um total de 36 gramas. Tem que ser o cacau em pó, tá, gente? Ou, no mínimo, o chocolate a 50% cacau. Não serve com Toddy, com achocolatado, que isso já tem açúcar. Aí isso você usa para bolo, para leitinho, para as crianças. Mas na confeitaria não se usa achocolatado, se usa chocolate, tá? De preferência eu uso só 50%, que ele fica bem pretinho. O ideal é o brownie, é aquele chocolate bem pretinho, né? Aquele chocotudo, pra gente se lambuzar de tanto chocolate. Por isso, esse cacau, ok? A farinha de trigo, tá? É 2/3 da xícara, 86 gramas de farinha de trigo, ok? E temos aqui, poderia ser também uma pitada de sal, tá? Uma pitada de sal. Eu não vou colocar pitada de sal, mas na receita vai, porque a minha manteiga que eu tinha aqui é com sal. A manteiga normalmente para fazer isso é sem sal. Como ela já tem sal, eu tiro a pitada de sal que eu ia colocar, tá? Então a gente sempre faz assim, com o que tem em casa, se é de improviso. Mas se for para vender uma receita fora, vocês fazem sempre com manteiga, né, sem sal, ok? Manteiga, não margarina. Então eu já deixei tudo aqui separadinho, tá? Quem não tem, ó, eu tenho essa balança aqui, que você coloca, ó, pra gramas, é uma beleza essa balança, e é baratinho. É bom ter em casa,
esse tipo de balança. Por quê? A gente, quando faz receitas, quando você faz certinho por grama, você nunca erra. Por quê? Se eu pego uma xícara, vamos fazer uma xícara de leite. Às vezes a minha xícara não é igual a sua, tem xícara grande, xícara pequena. Aí se eu coloco 200 ml, é 200 ml. Tem xícara que é 240 ml, tem xícara que é 180 ml. Então, quando a gente faz por medida, nunca erra. Eu, quando comecei na confeitaria, uma professora minha sempre me ensinou isso. Então, a receita que eu faço há anos de pão de ló sempre é medida, peso, tá? Então, é 200 gramas, 225 gramas, porque aí não vai ter erro, entendeu? Então, procurem fazer. Quem não tem, a gente tem esses copos de medida, tá? Ó, então, nos copos de medida tem xícara, tem o peso do chocolate, tem o peso, né, para quem é arroz, farinha, açúcar, porque cada uma vai ter um peso. Às vezes de açúcar 350 gramas vai vir aqui, de chocolate, ó, já vem mais acima, porque é mais leve, tá bom? Então qualquer coisa a gente usa isso, mas o ideal é ter a balancinha, tá? Então vale a pena o investimento. E aqui também as colheres medidas, tá? Que isso aqui é legal ter, porque aqui já vem tudo especificando, colher de chá, tal. Aqui também 1/4 de xícara. Isso aqui naquelas lojinhas de R$1,99 é baratinho, então é bom ter em casa, tá? O cacau, quando forem medir, tá? Procura medir, pegar, empurrar bem e dar uma coisa para colocar, tá? Se deixar ele só pegar assim levinho, tem que prensar ele aqui, tá? Faz a medidinha e põe aqui. Ele tem que estar bem prensadinho aqui para dar realmente a medida que temos aqui, ok? Aqui, ó, eu tinha aqui em casa o xerém de caju, tá? Que é a castanha de caju picadinho. Porque o brownie, a gente pode fazer como? No final, o brownie normal mesmo usa pedaços de nozes, tá? Mas nem sempre a gente tem nozes em casa. Ou você pode colocar as gotas de chocolate, pedaço de chocolate quando terminar, ou só a massa mesmo, tá? Fica a gosto do cliente, como eu sempre digo, tá? E aí, como eu tinha o xerém de caju, eu vou colocar no final para dar uma crocância, né? Eu gosto de colocar sempre alguma coisinha. Se você fizer em casa esses dias, se você tiver até granuladinho, alguma coisinha para criança, pode colocar lá dentro e brincar também com o seu brownie ou rechear, né? Aí no final a gente vai falar tudo como se faz. Aqui eu peguei uma forma, tá? Que eu tenho. Eu vou pegar aqui a medida certinho e passo para vocês, mas tem que ser pequeno. Pode ser refratário de vidro, tá? Porque o brownie não dá uma quantidade grande. Eu tenho essa forma alta, mas ele não fica alto, mas que seja pequeno, tá? Eu tô sem o refratário quadradinho, o retangular meu é bem grande. Então eu coloquei nessa forma, forrei com papel manteiga, tá? As laterais aqui não precisa passar manteiga aqui, só no fundo para grudar, porque na hora de retirar tem mais facilidade. Quem não tiver o papel manteiga, o que que faz? Unta e coloca chocolate em pó, tá? Em vez de farinha, para ficar bem pretinho. Ok? Então a gente vai começar agora com o modo de preparo, tá? Olha, a gente vai pegar aqui, eu vou colocar pra cá. Isso aqui eu coloquei pra dar dicas pra vocês que a gente tenha que ter, tá? Minhas mãos já estão lavadas, higienizadas, né? Aqui tá minha bancada, tudo higienizado quando a gente vai cozinhar, tá bom? E agora a gente vai começar o passo a passo. Vou começar, tá? Eu vou colocar a margarina junto com o chocolate. Eu vou pegar com esse quadro, junto com o chocolate, para ir no micro-ondas e já derreter tudo de uma vez, tá? Eu vou fazer tudo nessa vasilha, numa única vasilha, para não precisar da gente ficar usando várias vasilhas e sujar muita coisa, tá? Então eu já vou
colocar. Aqui você vai colocar no micro-ondas por 30 segundos, dá uma mexidinha, põe mais 30 segundos, eu acho que é o suficiente, tá? Porque derretendo a manteiga, ela já derrete chocolate, ok? Vamos no micro-ondas. Agora eu vou tirar, tá? Já ficou 30 segundos, eu dei uma mexida e mais 30 segundos, tá? Aqui, ó, pelo que eu vejo aqui, já deu para derreter. Vamos agora continuar aqui a receita, colocar os demais ingredientes. Dá uma mexidinha, que a própria manteiga tá vendo como já vai derretendo, dando brilho. Eu coloquei só, vamos ver aqui se vai precisar mais um pouquinho, 30 segundos e depois mais 30. Então, total 1 minuto. O bom é fazer nessa já de vidro, tá? Porque se precisar, já levar no micro-ondas, ou se você quiser fazer separado numa de plástico que vá ao micro-ondas, também pode, tá bom? Ó, aqui já derreteu, tá? Derreteu. Vamos misturar aqui o açúcar mascavo. Quem não tiver, gente, o açúcar mascavo, não tem problema, tá? Fica melhor, dá um sabor diferente, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Substitui, porque aqui é 150 gramas de açúcar mais 50. Então, você coloca 200 gramas do açúcar refinado, ok? Não vai o influenciar tanto nessa parte. Vamos colocar aqui o cacau. Na hora de colocar o cacau, a gente dá uma peneirada, tá? Porque o cacau tem bastante gruminho, para não ficar com tanta bolinha, tanta coisa, tá? A gente vem aqui com uma colherzinha. Tudo isso aqui é ao vivo e a cores, vida real, né? Se errar também é na vida real. Então, vamos lá. Eu gosto de pegar, de fazer até com aquele, com fouet. Eu vou pegar até aqui o fouet, que eu acho melhor. Eu acho que na hora de misturar é melhor, tá? E cada um com seu cada um. Essa é a minha opinião para misturar, é bem melhor. A gente vai entrar aqui com os ovos também, com mais açúcar, fica bem melhor, tá? Aqui a gente vem com açúcar. Esse açúcar também tá um pouquinho pedrado, então eu prefiro também dar uma peneirada no açúcar. Esse açúcar aqui sobe, olha, virando bem chocolate, ó. Tá vendo o cacau como deixa bem pretinho, ó? Tem receita que colocam até uma colherzinha de café solúvel, mas aquele café solúvel, tá? Como eu não tenho, não vou colocar. Aqui eu dei uma batidinha nos 3 ovos, só pra ficar mais fácil na hora de misturar aqui, tá bom? E aí a gente vai misturando. Devagar para não haver sujeira, ok? Mais um brownie é tudo de bom. Gente, eu vou só parar um pouquinho para ligar o forno, como eu falei no outro vídeo do forno, só que o brownie, na verdade, ele não é nem um bolo, assim, tanto que não leva fermento, né? Ele é uma massa, assim, diferente. Então, ele tem que estar um pouquinho já aquecido o forno, pré-aquecido. É diferente do nosso bolo comum, ok? Agora que já deu uma misturada ali, já consigo
Aí depois aqui fica faltando só a farinha, tá bom? E a gente já finaliza. Tem um curso que eu fiz de brownie, tinha um brownie que primeiro você coloca o ovo, o açúcar, vai ter que bater 10 minutos na batedeira, sabe? Então eu quero trazer para vocês aqui coisas mais práticas que a gente possa fazer bem rapidinho nesses dias aí que a gente tá em casa, né? Então vamos fazer umas coisinhas mais simples, tá? Agora, num dia que quiser realmente uma coisa mais elaborada, a gente faz um pouquinho mais. Mas aqui eu vim para simplificar, atender o pedido da Sarinha aí, que ela tá um tempo querendo o brownie. Hoje ela me procurou querendo também o wafer, né? A receita de wafer. Tô vendo que eu vou ter que gravar vários vídeos, pedidos aí. Vocês peçam lá no canal, se inscrevam, gente, tá? Assistam até o final, deem o seu like, seu joinha lá e se inscrevam, né? É divertido, gente. Que coisa legal, né? Cozinhar é bom, eu sempre gostei, desde pequena eu sempre gostei de cozinhar. É meu mesmo, né? De gostar desde pequena. E doce eu já herdei da minha tia Luzia, que era boleira de mão cheia, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer, eu ligava para ela, tia, eu não tô conseguindo, porque lá no Rio é totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, as coisas, eu tive que fazer curso. Lá no Rio eu nunca tinha feito curso, eu fazia de olhômetro, pegava minhas receitas, né? E aqui no São Paulo, quando eu cheguei, eu fui fazer uns cursos para a gente se especializar um pouquinho em confeitaria, bicos, né? E já tem muito tempo que eu não faço curso, porque é tanta coisa que já mudou, gente, que a gente fica um pouco desatualizada, sabia? Eu sempre gosto de estar lavando as mãos, não adianta de cozinha, se sujou um pouco, é sempre um paninho próximo. Olha, aqui já tá boa a massa, tá? Eu vou acrescentar aquilo que eu falei pra vocês, tá? Ó, o xerém. Eu venho aqui, vou dar uma acrescentada para dar uma crocância. Agora, esse aqui é opcional. Você também poderia, quando estiver ali na forma, na hora que estiver na forma, também colocar um pouquinho de gotas de chocolate, ou aqui mesmo, ou pedacinhos de chocolate, para quem tem a barra, tá? A nozes, né? Então, o nozes fica muito bom mesmo. Vamos lá, agora aqui a forma untada, tá? O tabuleiro tá untado. Pode ser o Marinex, como eu falei com vocês. A gente vem aqui, ó. Tá vendo? Dando pra ver, a gente vem aqui. E filma bem aí pro pessoal ver a massa, o ponto. O brownie, ele por dentro tem que ficar com aquela umidade e por fora, tá? É uma casquinha. Então, vai deixar no forno 20 minutinhos, dá uma olhadinha, é no máximo 30 minutos. Porque você vai colocar o palitinho, tá? No meio. Se sair muito seco, sem nada, é porque ele passou do ponto, ficou mais seco. Ele tem que sair com o palito ainda um pouco sujinho, tá bom? Porque é aquela umidade que a gente quer por dentro do brownie, ok? Ó, tá aqui o brownie. Tem umas receitas que ficam mais espessas, mas não é o caso dessa. Aqui, ó, você vem, depois que coloca, dá uma batidinha pra ele dar uma sentada boa, tá? Não ficar com vamos levar ao forno agora, pré-aquecido, tá? E ficar de olho, tá? Quando chegar assim uns 20, 25 minutos, eu volto pra ver como tá o ponto, já okay? Se passar o tempo que eu falei, agora eu vou retirar, porque meu forno aqui tá sem a lâmpada, pra ver, ó, tá vendo que ainda tem uma marquinha aqui. Então é o tempo certinho, tá? Eu vou colocar aqui, o ideal ou deixar em cima aqui da grade do fogão. Eu tenho uma gradezinha aqui, tá?
para deixar para esfriar, tá? Então a gente vai aguardar esfriar para depois cortar o brownie. E aí vai formando aquela casquinha aqui do brownie crocante. Então daqui a pouquinho a gente volta com ele um pouco mais frio, tá bom? Pessoal, voltamos agora, tá? O bolo já deu aquela esfriada boa, tá? Então agora eu vou desenformar para vocês verem com um papel manteiga fica bem mais fácil, tá? E quando fica com a abinha aqui para fora é bem melhor. Porque aqui eu só venho assim e já desenformo. Ó, fica limpinha a forma, né? Então fica muito mais fácil com o papel manteiga, tá? Aí a gente dá uma, abre aqui, ó. Devagar. Aqui já abre. Nossa, ficou bem chocolate lá. Tirar um pouquinho. Vou só puxar um pouquinho. Aqui. Dá uma... Tá vendo aqui, ó? Tá essa casquinha crocante que se quebra, né? O brownie é assim. Aí, só tira aqui as laterais e depois, conforme a gente corta, tá? A gente vai tirando aqui da parte de baixo. Lembra que eu não tinha medido, não passei a medida da forma, então eu já vou colocar aqui pra você. Tem essa régua que eu uso só aqui na cozinha, ó, é 28, tá? Por 18, mais ou menos. Geralmente, pessoal, o brownie não é uma massa que rende muito, tá? Então, a gente procura sempre pegar mais ou menos aqui, se é 28, a gente vai aqui no 14, né? Pra cortar, pra ficar mais ou menos, deixa eu colocar aqui, pra ficar mais ou menos a medida, tá? Então, vamos cortar aqui no meio. Eu gosto de cortar, fazer assim com esse, porque não fica o chocolate aqui. Eu acho melhor do que com faca. Isso aqui é aqueles de pão, né, que a gente pega assim. Quem não tiver, vem com a faca, mas eu prefiro fazer com esse. Aqui a gente divide aqui também no meio. Mais ou menos. Vai ficar os pedaços por igual, tá? Quem quiser para comercializar os brownies. Vamos dar aquele croque-croque na casquinha. Aqui esse finalzinho que fica um pouquinho mais durinho, a gente pode fazer um cortezinho aqui nessa parte. Olha como ficou aqui, ó. Dá pra vocês verem com o cheirinho, ó. Fica aqueles pedacinhos, né? Do cheirinho aqui. Só pra tirar isso aí, mas eu falo quando vocês quiserem pra comercializar, tá bom? Vou vir aqui, já retirar. Tá? Vou aqui pra retirar esse primeiro, pra gente vocês verem como ficou, tá? Esse aqui, deixa eu pôr aqui, nossa, fica com uma umidade boa, hein? Essa massinha, ó, tá vendo a umidade que fica, ó? Fica bem úmido. Eu vou cortar os demais e já volto. Eu volto aqui com os brownies cortados, tá? Deram 12 fatias. Olha como ele fica bem pretinho, tá? É uma massa robusta, tá? O brownie não é bolo fofinho, ele não leva fermento. É a base do chocolate, aqui a gente vê os xerengs, né? Tem uma dica aqui pra vocês, ok? Se nesse momento, quem quiser vender ou comer em casa, vocês quiserem partir ao meio, vocês podem rechear com Nutella, pode rechear com moça, né, de colher, pode rechear com brigadeiro, para comercializar também
cortar aqui no meio, recheia e embrulha, tá? Eu vou pegar aqui um que ficou quadradinho, eu peguei um papel de celofane, tá? Isso aqui eu tinha, né? Porque eu como fazia muito bem casado, né? Esse aqui é um celofane incolor, né? Pacote que a gente compra assim, então sempre fica fitas, né? Saquinhos, essas coisas. Eu tenho uma caixa cheia disso. Então, quem vai comercializar e faz assim, ó. Vem aqui, coloca o brownie de cabeça para baixo, ok? Tem gente que faz uns tamanhozinhos menores, isso aí eu tô dando só uma ideia, tá? Você vem aqui com todo carinho, cuidado, tá? Faz a curvinha, tipo um presentinho mesmo, ó. Vem, vira aqui, tá? Vira. Quem tem uma etiquetinha, uma durex, já coloca aqui, tá bom? Pra ele ficar assim, ó, embaladinho. Aí você põe sua etiqueta, a validade, tá? Que normalmente é uma validade de 5 dias. Eu tenho aqui fitas, né? Então você pode fazer uma fita aqui. Deixa eu colocar o contrário. Ó. E vira. E vem, né, pra ficar um charminho, pra você fazer assim também pra casamentos, né, dá pra fazer, mas aí você tem que fazer um tamanhozinho um pouco menor, tá? Que esse tamanho aqui ficou um tamanho grande, aí você vem e faz, olha como fica bem gracioso, bem bonito aqui, ó. As embalagens, aí você vem, vai fazendo assim pra revender, pra presentear. Tem a Páscoa aí também, né? Pode colocar uma etiquetinha, geralmente põe aqui embaixo. E fica bem bonito, tá bom? Então essa aqui foi minha ideia aqui de brownie. Como eu falei pra vocês, tem vários tipos de brownie, gente. Essa é uma das receitas, tá? É bem chocolate, ficou amarguinho, né? E dá pra fazer pra revender. Se vocês quiserem mais ou rechear, é porque eu tô aqui sem nenhum recheio pra mostrar pra vocês, mas eu posso vir aqui também e só abrir aqui, tá? Pra vocês verem, ó, pra gente abrir, esperar esfriar ele, ó. Você vem, abre, ó, tá vendo como ele fica? Aí aqui você põe o recheio, ó, põe a outra parte e aí você vai embrulhar ou você vai comer, né? Essa coisa ruim que fica. Imagine Nutella, um brigadeiro de colher. Eu tenho uma receita aí de brigadeiro moça, né? Moça brigadeiro, que dá pra fazer. Depois eu passo pra vocês em um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá bom? Mas tá bem chocolate, ficou gostoso e aquela capinha crocante aqui, tá bom? Sarinha, essa receita aqui é pra você, é homenagem a você. A Sara hoje tá com 16 anos, é a idade do Guilherme. Saudade de vocês, um abraço. Vocês curtam aí, dê seu like, se inscrevam e peçam mais vídeos, tá bom? Obrigada a todos, Deus abençoe. Fala. Quem falou 1, 2, 3, fala.